vivo. O pessoal tá entrando já, vai me falando. Arte e Encanto. Boa noite, Rapoli, gente. Érica. Érica, Arte e Encanto. Cake Gourmet. Cake Gourmet. Minha Bolo. Sejam todos bem-vindos. Confeitaria Rafael. Confeitaria Rafael. No Facebook. Denise. Vanilce. Boa noite, Denilze, Pode Vanilce. Beber. Gente, sejam bem-vindos para nossa live. Hoje eu preparei algo bem especial para vocês. Eu fiz uma live há uns dias atrás e nós decoramos um bolo com rosas de chocolate. E foi o maior sucesso. Depois eu recebi muitas mensagens, né? O pessoal mostrando o que tinha feito, tirando suas dúvidas. E na minha live eu falo que eu tenho esse doce no meu cardápio de doces finos, que é muito vendido em casamentos. Então, por que não fazer uma caixa linda dessa para o Dia das Mães, né? Que é uma época que a gente pode faturar, principalmente agora, né? Nesse momento que a gente está passando, esses produtos mais afetivos, eles são muito vendáveis, acreditem. Com certeza vai fazer sucesso aí no cardápio de vocês. Vai me falando quem tá entrando, pra gente dar um tempinho. Oi, Pereira, Carmen. Cristiane. Cris. Isabela. Isa. Normalmente eu faço a live no Insta e no Facebook. No Facebook fica gravado, então eu olho mais pra câmera do Facebook, tá, gente? Pra aproveitar, eu trouxe aqui alguns biscoitos, porque é o seguinte... há 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás mais ou menos, eu gravei um curso de biscoito e ele foi dado como bônus no meu curso de doces personalizados. E fez o maior sucesso, embora fosse um curso simples, né, com uma gravação mais caseira e tudo mais, mas fez bastante sucesso, os alunos adoraram e faturaram com esse curso. Aí, depois entrou a quarentena, eu tive muitos pedidos para dar aula do biscoito. E aí, o que eu fiz? Eu montei um curso online, ao vivo, lá no Facebook. E aí as pessoas adquiriram, no dia 20 não foi transmitido esse curso e essas pessoas terão acesso durante 1 mês. Muitas pessoas ficaram sabendo depois ou não tiveram oportunidade de participar desse curso e aí eu comecei a receber muitas mensagens. Então, eu estou gravando o curso de biscoito completo e vai ser disponibilizado muito em breve. E aí eu só trouxe aqui algumas peças para mostrar para vocês o conteúdo desse curso, gente. E olha, eu tenho recebido muitos depoimentos e fotos desses alunos que fizeram esse curso do dia 20 e realmente eles adoraram. Quem de repente está aqui na nossa live, está fazendo parte lá do grupo de biscoito, pode testemunhar que o curso foi bem bacana. E aí o que eu ensino lá no curso, gente? São várias técnicas, todas elas muito simples, apesar de um acabamento bem incrível, como vocês estão vendo aqui. Mas a gente vai ensinar toda a massa, né, ponto de glacê e esses trabalhos assim, ó, pintura, estampa, não sei se está dando para ver aí na câmera, ó, o meu famoso biscoito dimensional que todo mundo quer aprender, faz parte do curso, biscoitos com stencil, finalizado com pasta de leite ninho, de chocolate, o biscoito 3D, mais estampa aqui, ó. Então, todas essas técnicas estarão disponíveis no próximo curso de biscoito. Fiquem aí antenadinhos, vou te pedir para tirar daqui, levar para lá para mim, por favor. Fiquem antenadinhos que logo, logo a gente vai soltar mais novidades sobre esse curso. Biscoito todo mundo já sabe que é um produto que vende o ano inteiro, né? Principalmente nas datas comemorativas, mas também
corporativo. Eu vendo muito biscoito para empresas. Olha só esse kit pro Dia das Mães. Muito legal e eu tô tendo muita procura. Eu ensinei esses biscoitos no curso, vai ter no próximo curso e eu vou dar dicas de kits, enfim, vai ser um curso muito completo. Vocês fiquem ligadinhos aí que a gente vai ter mais novidades sobre isso, tá? Mas hoje o que eu trouxe para vocês são essas flores de chocolate recheadas com balas de brigadeiro. Olha que coisa mais linda, gente. E acreditem ou não, é super fácil de fazer. Eu vou mostrar pra vocês aqui agora, tá? Então, vamos começar aqui, ó. Eu já deixei preparado aqui a minha bala de brigadeiro, tá? É super simples. A receita é básica. Uma lata de leite condensado, uma colher de sopa de glucose. Essa daqui, ó. Glucose de milho, essa transparente, tá? E eu usei aqui 100 gramas de chocolate em pó 50% cacau. Posso substituir por chocolate em barra, sem problema. Chocolate branco, meio amargo, ao leite, não tem problema. Se eu quiser também usar um chocolate com menos cacau, usem o que vocês têm aí. Dá para saborizar, então eu faço com chocolate branco e entro com outros sabores, tá? Então a receitinha que eu falei pra vocês, um leite condensado, né, uma caixinha ou uma lata, uma colher de sopa de glucose e 100 gramas de chocolate em pó, tá? Ou 3 colheres de sopa mais ou menos. Então, já tenho aqui a minha bala de brigadeiro, aí o segredinho é o ponto dela, tá, gente? Então assim, ó, vou mexendo, chegou no ponto de brigadeiro, eu fico mais 5 minutinhos lá no fogo. Aí o que acontece? Quando chega no ponto de brigadeiro, que a gente levanta, ela vai cair em blocos. Só que quando eu continuo mexendo ali no fogo, ela parece que dá uma derretida. E aí quando eu pinga como um caramelo, tá? Esse é o ponto. E aí ela fica assim, ó, firme, tá? Eu preciso dessa bala firme porque me ajuda na hora de modelar minhas rosas, tá? Que eu vou mostrar pra vocês aqui. Então a minha bala já tá aqui, a gente já volta nela. Agora, a receita do chocolate maleável, que eu já tenho um pronto aqui, que eu fiz mais cedo, vou mostrar pra vocês, mas eu vou passar a receitinha, a gente vai preparar uma outra massa aqui juntos. Algumas pessoas que participaram da minha outra live ficaram com algumas dúvidas, então aproveitem agora, tá, gente? Pra mim é muito difícil ficar respondendo depois perguntas das lives, porque eu tenho uma série eu tenho cursos, tenho WhatsApp, cliente, enfim, às vezes demora muito para responder e vocês precisam daquela resposta agora. Então, por isso que as minhas lives todas ficam gravadas no Facebook, com exceção das lives que eu faço para algumas empresas, tá? E aí fica lá 24 horas no Instagram deles e depois sai. Por isso que eu resolvi trazer essa receita, porque fez o maior sucesso, foi uma live que eu fiz para Riso. E aí eu trouxe uma versão para o Dia das Mães que com certeza vai fazer sucesso para vocês também, tá? Então o que eu vou utilizar aqui, gente? E não é uma decoração, é um doce. Tanto que na live lá da Riso eu utilizei a cobertura, porque como a gente ia ter que decorar bolo, tinha menos tempo, a cobertura você não precisa fazer temperagem dela. Aqui eu tô usando chocolate, tá? Então 100 gramas de chocolate. E aí a medida é a seguinte... Voltou. Voltou? Uhum. Gente, voltei, eu parei aqui o que eu tava fazendo, não continuei, a conexão, esse horário é bem ruim mesmo por conta de muita gente na internet, tá? Então se cair de novo ele vai me avisando, eu vou parando. Voltando aqui na receita, 4 partes de chocolate para 1 parte de glucose. Então se eu tô usando aqui 100 gramas de chocolate, eu vou usar 25 gramas de glucose, tá? 100 gramas de chocolate, vou deixar aqui para derreter no micro-ondas. Enquanto isso, eu vou pesar a minha glucose. A glucose, gente, ela gruda em tudo, né? Então eu sempre passo um pouquinho de água antes pra minimizar isso. Passo um pouquinho de água aqui no meu bowl. Vou passar um pouquinho de água também na colher. O pessoal tá perguntando, dá pra tirar os comentários? Pode tirar. No Facebook não dá pra tirar os comentários, mas se você ampliar a tela, ele não atrapalha, ele sai da sua tela, tá? Agora no Instagram tem 3 pontinhos, desativar comentários. É que hoje a Stephanie não está aqui, é o marido ajudando, gente, então
a Stephanie já tem mais jeitinho, né? Já sabe como funciona. Certinho. Praticamente uma colher de sopa, tá? Então, coloquei lá no chocolate para derreter. Cuidado para não queimar o chocolate, colocar muito tempo, esquecer o chocolate lá, principalmente quando a gente faz menor quantidade. Eu já conheço meu micro-ondas, né? Então eu sei quanto tempo que eu posso colocar. Tudo bem? Uhum. Já tá praticamente derretido. E aí eu vou colocar 20 segundos da glucose ali no micro-ondas também para aquecer. Para facilitar. Aí, gente, muito importante esse passo aqui, ó. Se eu estiver utilizando o chocolate fracionado, eu não preciso fazer a temperagem, tá? Aqui é chocolate nobre, então eu preciso fazer a temperagem. Consegue pegar aqui a terceira gaveta, abrir um pouquinho e pegar uma espátula pra mim? Isso. Ó, então o que eu vou fazer? Vou colocar aqui na minha bancada. Se eu quiser já colorir a minha massa para facilitar, nesse momento eu posso, só que eu preciso usar corante para chocolate, tá? Agora, se eu quiser fazer a massa e colorir depois, posso usar corante em gel sem nenhum problema. Então aqui, ó, eu nem vou usar termômetro porque a quantidade é pouquinha, né? E eu, de tanto fazer isso, eu sei quando o chocolate já está na temperatura, quando já esfriou, porque ele muda a textura dele. Então, quando vocês forem fazer a temperagem, use o termômetro, aquece o chocolate a 45 graus e depois faz o resfriamento dele entre 26 e 27 graus para o chocolate branco. Posso fazer com chocolate ao leite ou meio amargo, tá, gente? Então, aqui, ó, já deu uma engrossada, eu sei que a temperatura dele caiu. Se tiver pergunta, você vai me falando, tá? A gente já vai... Bom, então eu tenho aqui o meu chocolate. Então, volto a dizer, se eu quiser colorir aqui, eu vou usar corante próprio para chocolate. Se eu quiser colorir depois, posso usar o corante em gel depois que a minha massinha esfriar, tá? Agora, outro passo muito importante que vai fazer toda a diferença no resultado final. Eu não posso mexer esse chocolate demais, porque senão depois eu vou ter muito problema para conseguir deixar ele lisinho. Então, o que eu vou fazer? Eu só vou abrir aqui um saquinho, porque eu vou guardar ele no saquinho assim, ó, tá? Eu abri um saquinho, pode ser um filme plástico. Então, ó, eu vou colocar aqui e vou mostrar pra vocês que com poucas dobradas, incorporou os dois ingredientes, já para de mexer, tá, gente? Ó. Glucose. Ó, dá pra ver? Ó, mexi uma, mexi duas, três, pronto, já, ó, tá vendo? Ele começa a ficar enrugado e tá certo. Só que se eu continuar mexendo, ele vai ficar bem enrugado e aí ele começa a soltar um produto do outro. E aí eu vou ter dificuldade na hora de modelar as flores. Coloquei aqui no meu saquinho. Vou levar à geladeira por pelo menos 2 horas, gente. Pelo menos 2 horas. Segura a emoção, não adianta tirar antes da geladeira, porque ele não vai ter a elasticidade que a gente precisa, tá? Então, esse aqui vai pra geladeira. E aí eu tenho uma outra pronta, que eu fiz mais cedo. Eu deixei aqui um pedaço, ó.
do jeitinho que eu levei pra geladeira, ele vai sair assim, ó, duro, tá vendo? Parece que é uma pedrinha, mas é chocolate, então com paciência eu venho aqui, ó, e vou amassando, e aí ele vai ficando maleável, tá? Quanto mais eu demorar para manipular, melhor vai ser o resultado. Então, se eu puder deixar 2 horas na geladeira, tiro da geladeira e deixo para trabalhar no dia seguinte, melhor vai ser o resultado. Vou deixar esse aqui de lado. Denise está perguntando se pode fazer com cobertura. Pode fazer com cobertura, como eu falei, gente, não tem problema, só que na hora de comer, a cobertura não é tão gostosa quanto o chocolate. E como eu falei, se for para decoração, tudo bem. Agora, como é para fazer o doce, eu prefiro fazer com chocolate, tá? Então, vamos fazer aqui o processo das rosas. Vou deixar minha massinha aqui do lado. Espera aí que eu vou pegar mais uma colher. Bom, aqui eu tenho um tapete de silicone. Esse tapete vocês encontram lá na Riso. É um tapete de silicone da Dos Lembas, aquele molde argentino que eu uso. Tudo dessa empresa é maravilhoso, né, gente? Porque dura a vida inteira. Então, esse molde eu uso pra tudo. Pra assar suspiro, que depois eu vou mostrar pra vocês, que eu trouxe. Pra macarrons, enfim, pra fazer macarrons de bichinho, porque aí ele é transparente, né? E aí você consegue colocar o desenho embaixo. Então, isso daqui é um tapete de silicone, dá pra ver aí? Aqui por aqui? Um pouquinho mais pra cá? Isso. Tá. E agora eu tenho aqui manteiga, só pra facilitar. Vou passar um pouquinho aqui. E eu vou fazer coxinhas com a minha massa. Ó, então, coxinha bolinha e uma coxinha pontudinha. Essa coxinha vai determinar a altura da minha flor. Então, se eu fizer muito grande, minha flor vai ficar alta. Se eu fizer menor, vai ficar mais baixinha, ó. Tá vendo? Faço em termos de gramas, aqui tem 5, 6 gramas no máximo. Então, ó, fiz as coxinhas. E agora é a hora de montar as minhas flores, né? Para cada rosa eu uso 6 pétalas, tá? Agora eu vou mostrar para vocês a montagem, que é bem simples, é só obedecer uma certa ordem. Então, ó, um rolinho de abrir massa, e eu vou abrir a minha massa mais fina possível. Quanto mais fina, mais realista fica a minha flor. Enquanto eu tô abrindo, se tiver perguntas. A Lilian perguntou se o chocolate o Cical é o melhor. Eu uso Cical, eu gosto dele, tá? Tem outras marcas boas no mercado, né? Nestlé, Garoto. Eu me identifico bem com o Cical, então eu só uso ele. Aqui, gente, eu tenho um aro, aquele kit que a gente compra, todas essas peças vocês acham lá na Riso e eles estão atendendo pelo WhatsApp. Aí você pode fazer sua compra e depois retirar na porta, ou você pode comprar pelo site e receber em casa. Esse daqui é o número 4 do kitzinho, vem 6 ou 7 peças, se não me engano, tá? E aí você mede aqui, ó. Então, por exemplo, dá pra ver na câmera a altura? Tá vendo? Ele é um pouquinho mais alto do que a minha coxinha. Agora eu vou cortar 6 pétalas. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gente, isso serve para decorar doce, pão de mel, cupcake. Serve para decorar bolos, inclusive bolos de casamento. É uma flor muito legal porque não vai arame. Então, é a facilidade, né? E além de tudo é chocolate, né, gente? Então é muito mais gostoso porque é comestível. Então, ó. Agora eu vou aproveitar o próprio saquinho que eu abri a pasta. Vocês viram que eu dobrei ao meio, abri a pasta, né, para não colar. Eu vou usar o próprio saquinho para deixar a minha pétala fina. Primeiro eu preciso de uma pétala. Quer abaixar aqui
Ele vai baixar as câmeras para vocês verem de perto, tá? Ó. Tá? Tá. Então, ó, com o meu dedo polegar, eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Tá vendo, ó? E aí, eu afino a ponta, ó, deixa ela bem fininha. Tenho aqui a minha bala, ó, ponho aqui, trago a primeira e a segunda, e aí eu tenho o botãozinho, o miolinho, tá vendo? Agora eu preciso de 2 pétalas, mesma coisa, ó, faço isso. Uma, 2. Então, na emenda, eu ponho a primeira na altura, tá, gente? Não fica nem pra cima nem pra baixo. Vou pôr aqui a primeira e a segunda do lado oposto. Tá vendo aqui, ó, que vem pra cá essa dobra, essa bordinha? Essa também vai vir pra cá. E aí essa vem e abraça. Depois essa vai pra lá e essa abraça. Então ficou um lado para cima, um lado para baixo. Aqui é a mesma coisa. E aí, como eu vou usar só 6 pétalas, eu vou abrindo, porque uma rosa normal ela não abre aqui do começo, né? Mas eu já vou dando um movimento, ó. E aqui embaixo eu venho fazendo isso daqui, ó. Tá? Agora eu preciso de 3. Se eu quiser fazer uma rosa maior, eu vou aumentando, então eu fiz 3, depois vai para 5 e assim por diante. Isso não é uma regra, mas fica muito mais harmonioso quando você trabalha com esses números. O Daniel tá perguntando qual a durabilidade. Ó, fora da geladeira, eu dou assim 5 dias, tá? Por quê? Porque eu tenho aqui uma bala que é bem... ela tem uma durabilidade bem legal, tá? E essa pasta também. Então, 5 dias fora da geladeira. Agora, se você levar para a geladeira, o que vai acontecer? Vai endurecer, mas dá para ficar na geladeira por 10 dias. Congelar, eu não aconselho para fazer rosas, porque aí ele perde essa delicadeza. Ó, então a minha pétala fina, agora o que eu vou fazer? Ó, vou puxar essa abinha e fazer aquele movimento que a rosa tem, ó. Tá vendo? Faço uma, faço a segunda. A Arda tá perguntando se vai disponibilizar a receita. A receita eu falei no comecinho, uma lata de leite condensado para fazer a bala. Uma lata de leite condensado, uma colher de sopa de glucose e 100 gramas de chocolate. E depois a live fica gravada no Facebook, tá, gente? Então aqui, ó, emenda. Eu vou colocar sem grudar, tá vendo, ó? Deixar ela abertinha. Venho com a segunda, passo por cima dessa e encosto aqui, ó. Tá vendo? E aqui, desse lado, a mesma coisa. Venho com a terceira pétala e finalizo. Olha que lindo, gente. Ok? Aqui. Vou fazer mais uma para vocês verem. Quer voltar? A câmera? Pode voltar, que eu já vou fazer mais uma. E aí, enquanto isso, vão tirando dúvida, tá, gente? Receita tá no Facebook, a live vai ficar gravada para vocês. O que mais de dúvida? Dá para congelar pronto e não perde a qualidade. Depois que você fez essa rosa, o que eu faço? Coloca nas caixas, caixa de papelão para doce, forrada com papel manteiga ou com plástico filme. Fecha a caixa, passa filme plástico e leva para o congelador. Pode ficar até 3 meses. O grande segredo é na hora de descongelar. Não abra a caixa, não tire o plástico antes de chegar em temperatura ambiente, tá? Feito isso, gente, tirei do freezer, deixei chegar em temperatura ambiente antes de abrir. Quando abrir, vai estar perfeita. Então, porque é um doce que ele dá mais trabalho. Então, de repente, você pega um casamento, tem que fazer 500. Tem que fazer com antecedência e não vai perder a qualidade se você fizer dessa forma, tá? A Daniela tá perguntando se ela fizer, ela consegue mandar para outra cidade via Sedex.
Então, eu, assim, particularmente, eu não mandei doce pra fora, assim, sabe? Eu tenho um certo receio. Mas, coincidentemente, hoje uma cliente me perguntou sobre isso e semana passada eu tinha falado com uma colega que transporta doce, biscoito para outras cidades. Então, sem problema nenhum. Agora vai depender da acomodação que você fizer, né? Geralmente eu trabalho com plástico bolha para transporte de doce, tem que tomar todo um cuidado. Mais alguma? Ó, gente, estou fazendo o mesmo processo e eu vou até mostrar para vocês. Quem trabalha com flores e tem material para flores, por exemplo, essa placa de emborrachada e a bolinha, tá vendo a esteca de bolinha? Se não quiser fazer com o dedo, faz usando as suas estecas e o seu material, ó, funciona do mesmo jeito, só usa o plástico, porque sem o plástico essa pasta ela não é elástica, né? Então, se você for fazer isso sem o plástico, vai grudar e vai ficar craqueladinho. Mais perguntas? Quanto tempo dura em temperatura ambiente? Eu falei agora há pouco, 5 dias se o recheio for bala, porque sempre leva em consideração a validade menor que você tiver no seu produto, tá? Então, recheio geralmente tem a menor validade. A bala, no caso, ela dura 7 dias, eu diria que 5 dias por conta do chocolate. Ó, gente, então eu vou fazer o mesmo processo, só que com a câmera em outro ângulo, ó, tá vendo? Fechei. Agora eu venho, pego 2 pétalas, coloco uma na emenda e pego a outra do lado oposto, coloco um lado para dentro e um lado para fora. E o outro lado vai ficar para fora, ó. Então esse para dentro e esse para fora. E aqui eu dou um leve movimento, aqui embaixo eu já aproveito para fazer um acabamentozinho. Esse doce, gente, é delicioso, vocês não fazem ideia. Quer fazer sem recheio? Não tem problema, faz a coxinha com a própria massa de chocolate, que o resultado também é bem legal. Ó, aqui vou fazer a dobrinha. Trabalha sempre com plástico. Se você vai fazer um monte de rosas, abre elas e deixa o plástico fechado, vedando, né? Porque em contato com o ar ela vai ressecando. Não fica seco, ruim para comer. Não, é chocolate. Vai ficar macio, mas ele fica ruim para trabalhar, porque aí quando você vai fazer a bordinha, ele pode quebrar. Ó, venho aqui na emenda, coloco a primeira pétala, deixando ela mais soltinha. Depois sobreponho a segunda pétala, começando aqui, ó, sobre a outra, sobre a primeira, fecho e venho com a última pétala e já tenho o meu doce pronto. Agora, pode falar. A Sara perguntou qual o preço de venda. Preço de venda, gente, é o seguinte, eu não falo preço de venda para o aluno porque isso é um erro, um grande erro. Cada região tem um custo. Eu pago no meu chocolate um valor. Cada um de vocês paga um valor, dependendo da marca, dependendo da região. Glucose é a mesma coisa. Tudo tem que fazer ficha técnica. Não se baseiem pelo preço do seu colega, tá? De repente o colega foi lá e comprou um chocolate e pagou um preço bem legal porque estava perto da validade. Aí ele tá vendendo por um preço, você vai lá e faz o mesmo preço. Só que o que você pagou no seu chocolate foi quase o dobro. Então não façam isso. Façam uma receita pequena, como eu fiz aqui, 100 gramas. Veja quantas dá. Então eu tenho aqui o meu brigadeiro, eu vejo quanto que eu gastei, quanto foi meu leite condensado, quanto custa a glucose, custa R$7. Eu usei 25 gramas, então vou fazer o cálculo de quanto sai 25 gramas. Eu preciso ter o valor da minha receita para saber o preço de custo. Fazendo o preço de custo, aí eu vou colocar o preço de venda. Aí tem assim, 2 questões. Para eu fazer um doce desse para um casamento, ele vai ter um preço.
Para fazer para uma data comemorativa, vai ser outro preço. A noiva vai comprar 100, 200, 300 doces, então você tem um preço lá para a noiva. Agora, para fazer para uma data comemorativa, você pode cobrar mais caro, tá? Então, por exemplo, vou dar um valor assim, sei lá, 5 reais, 4 reais cada flor, por exemplo. Um exemplo, tá, gente? Então, aqui eu tenho, vai, 24 reais. 24 reais, isso daqui eu pago 2 reais, 3 reais. 25 reais, você acha um preço justo? Se eu vender por 30, tenho certeza que o pessoal não acha caro. Então, é um produto lucrativo, tá? Mas precisa fazer a ficha técnica do produto de vocês. Façam isso sempre. Aí, o que eu fiz aqui? Isso daqui é uma cestinha de Vime, mas você pode utilizar caixinha de papelão, dá pra fazer caixinha personalizada, caixinha de acetato. Vende unitária, vende 2, vende 4, enfim, vai fazer de acordo com o seu cliente e com a sua demanda. E aí, o que eu fiz aqui? Eu peguei essas forminhas também que tem um preço acessível e eu coloquei uma em cada forminha, ó, deixa eu tirar aqui, ó. Coloquei um plástico, né, protetor, coloquei na forminha e depois eu vim preenchendo os espaços com mais forminhas, ó. Peguei uma forminha, amassei e coloquei aqui. Posso comprar, de repente, a folha inteira, né, de papel seda ou crepom, corto as tiras e vou fazendo isso daqui eu quis imitar uma folhagem. E olha o efeito, gente. Olha de perto a delicadeza dessas pétalas. Olhando rápido, você acha que é um doce? Não parece uma decoração? Parece, sei lá, um sabonete ou uma flor de plástico, né? É lindo e com certeza vocês vão gostar do sabor, tá? Mas lembrando das dicas, não misture muito o chocolate com a glucose. Dá 3 ou 4 espatuladas ou dobradas, como a gente chama, virar a massa para cima, só para você ver ele juntar os dois ingredientes. Aí ele vai começar a ficar fosco. Começou a ficar fosco, significa que a glucose já entrou em contato com o chocolate. Coloca imediatamente sobre um plástico e leva para a geladeira por pelo menos 2 horas. Tirou da geladeira? Façam na véspera, gente. Tirou da geladeira, deixa descansar o resto do dia. Quanto mais tempo descansar, melhor será o resultado da sua pasta. Dá para cobrir bolo? Não. O pessoal pergunta muito isso. Dá para cobrir cupcake? Não recomendo também. Mas você pode fazer decoração para cupcake, então rosas para colocar em cima do cupcake. Você pode decorar bolo, você pode decorar pão de mel, você pode fazer menor, decorar trufa. Qual que é a grande vantagem? Posso colocar em cima do chantilly que não acontece nada. Não vai derreter o chantilly e também não vai ter processo químico, né, entre os dois produtos. Posso colocar em cima da pasta americana, posso colocar em cima do buttercream, ou seja, dá para usar em qualquer situação, tá? Então, ou um doce ou uma decoração com certeza vai fazer sucesso. Perguntas? Sheila perguntou, pode ser glucose líquida ou glucose de milho? Não, glucose de milho, a líquida não tem o mesmo resultado, tá? Porque essa daqui ela é mais espessa, então o resultado é outro. Mas pergunta, aproveitem para tirar as dúvidas. Repetir a receita. Vou repetir a receita. Então, para fazer a bala de brigadeiro, 1 lata de leite condensado, 1 colher de sopa de glucose, que dá aproximadamente 25 gramas, e 100 gramas de chocolate em pó 50% cacau, ou 100 gramas de chocolate em barra, ou branco, ou ao leite, ou meio amargo. Essa é a bala. Você vai fazer um brigadeiro, e aí quando chegar no ponto de brigadeiro, você vai perceber que quando você levanta a colher e derruba, cai em blocos. Tá no ponto de brigadeiro, mais 5 minutos no fogo. Aí você vai perceber que ela começa a ficar mais líquida, e quando você vira a colher, cai como um caramelo. Esse é o ponto. Coloca no prato, cobre com filme e deixa esfriar. Isso daqui queima, gente. É perigoso. Se eu quiser fazer balas de caramelo, eu vou pegar isso daqui, jogo açúcar na minha bancada, vou fazer os rolinhos e corto. Balas de caramelo. Faz os saquinhos que vende muito também. Latinha, caixinha, enfim. No caso que eu usei para rechear, por quê? Porque a estrutura dela é boa para modelagem. Agora, a pasta de chocolate. Derreti o chocolate, 100 gramas de chocolate branco para 25 gramas de glucose, ou seja, 4 partes de chocolate para 1 parte de glucose.
derreti o chocolate, aqueci a glucose por 20 segundos e aí eu misturo os dois. Misturo 3 ou 4 vezes, como eu acabei de falar, tá? Porque se você mexer muito, ela vai começar a enrugar e na hora de manipular, você vai ter muito mais dificuldade. Coloquei na geladeira 2 horas, tiro da geladeira, deixo ali, esqueço aquilo, tá? Se eu puder utilizar no dia seguinte, melhor vai ser o resultado. A princípio, ó, é uma pedra. Esqueci na geladeira, preciso fazer essas rosas. O que eu vou fazer? 5 segundos no micro-ondas, amasso. Tá duro? 5 segundos no micro-ondas, amasso. Não tem problema. E aí vai ficar assim, ó, maleável. Parece, olha só o detalhe, gente, parece que tá errado, ó. Porque parece que tá quebradiço. Só que quando eu faço isso, ó, ele alisa. Por isso é que eu falo que não é uma massa para cobrir bolo. E se eu deixar ela secar assim, ó, vou fazer, sei lá, 50 pétalas. Para depois começar a montar, precisa estar com contato com o plástico, senão resseca e eu não consigo fazer esse movimento sem ela craquelar, tá? O que mais? Para pessoas que moram em lugares quentes, ela aguenta? É maravilhoso, gente, não tem problema. Se você mora numa região muito quente, faça com a cobertura, porque assim, ó, se você tem uma cobertura de qualidade, ela não fica grudando no céu da boca, né? Então, se tem uma cobertura de qualidade com um sabor bom, não tem problema. Coloca um recheio gostoso e tá tudo certo. Porque você tá numa região quente. Agora, por exemplo, eu tô no inverno aqui em São Paulo, no sul, e vou fazer com cobertura, é mais visível, dá pra sentir no paladar que não é chocolate, que é cobertura, porque fica mais duro, tá? Mas pra fazer flores e decoração de bolo, pode fazer com cobertura sem o menor problema, porque é gostoso pra comer e é decoração, tá? Mais alguma pergunta? A Vanusa Cakes, ela mora nos Estados Unidos. Ela pediu pra ver se dá pra você mostrar a glucose de perto. Ah, eu mostro. Peraí, deixa eu puxar aqui. Ó, gente, tudo isso que eu usei aqui, vocês encontram lá na Riso, tá? Ó, essa aqui é a glucose de milho. Tem várias marcas. Eu não tenho preferência de marca, mas tem que ser a glucose de milho, porque a consistência dela é bem... Ó, glucose de milho, tá? Ela é bem firme. Tanto que eu preciso molhar os utensílios para ela não grudar. E aí eu tenho esse resultado, gente. Agora eu quero saber o que vocês acharam, se tem mais alguma pergunta pra gente encerrar. Eu trouxe aqui uns suspiros que eu fiz também recheado. A pessoa está perguntando em que momento você coloca os corantes para atingir. Tá, o corante é o seguinte, se eu quiser fazer a massa e já colorir, eu uso corante para chocolate. Então, eu pego o meu chocolate que está derretido, já coloco a cor antes de colocar a glucose. Essa é uma opção. Agora, se eu quiser colorir depois, porque eu não tenho certeza da cor ainda, eu vou usar qualquer tipo de corante para chocolate ou em gel, não tem problema, tá? Ó, gente, suspiro recheado. Eu vou mostrar para vocês em breve também. Ó, deixa eu quebrar um para vocês verem. Ó, recheado. Esse aqui é de abacaxi com coco. Logo, logo eu vou fazer uma live para vocês mostrando. Olha só. Esse aqui é recheado com bala e esse daqui recheado com brigadeiro. Espero que vocês tenham gostado, gente, da nossa live. Semana que vem tem mais. Eu tô dedicando hoje e na próxima semana a presentes comestíveis para o Dia das Mães. Sempre pensando em quem mora em lugares distantes, que tem mais dificuldade de conseguir as coisas. Então eu trabalho com utensílios fáceis de achar, ingredientes fáceis de achar. Dá para trocar o chocolate por cobertura, enfim, eu gosto de coisa prática e gosto de trazer coisas práticas para vocês, mas acima de tudo, coisas rentáveis. E depois eu quero ver vocês fazendo as flores de chocolate. Me marquem, tá? E aí, próxima semana a gente se vê de novo. Não sei se vai ser o mesmo horário, porque tá tendo muita live esse horário. Talvez eu mude, mas eu aviso com antecedência. Quem não tá ainda no meu grupo de WhatsApp, tem o link lá na bio do meu Instagram. O grupo de WhatsApp recebe as novidades em avançado, então corre lá, vai ter sorteio em breve e vai ser sorteado lá no grupo do WhatsApp. Também tem um canal no YouTube. Me segue lá nas redes sociais,
ativa o sininho lá pra ficar sempre ligadinho nos vídeos novos. E semana que vem a gente volta com mais uma novidade pra vocês faturarem aí no Dia das Mães, tá? Beijo e até a próxima!